Para a nossa expedição existem vários desafios tecnológicos. Para não entrar muito em detalhes, eu vou comentar dois. O primeiro é energia, tanto a produção como o armazenamento e uso da energia. Nós precisamos de energia elétrica para os nossos aparelhos eletrônicos a bordo e para a produção nós usamos painéis solares. Aqui no norte o ângulo do sol nunca é muito alto em relação ao horizonte, então os painéis solares carregam menos. Para solucionar isso a gente embarcou um gerador a álcool que produz pouca energia, mas é totalmente silencioso e não libera gases tóxicos e até libera um pouco de calor que aquece a nossa cabine. Não tivemos problemas com a eletricidade, pelo menos por enquanto, e está funcionando tudo bem nesse aspecto. Outro desafio que a gente tem relacionado à nossa latitude é a comunicação. A maioria dos satélites para te dar uma boa internet são satélites equatoriais. E pela latitude em que nós estamos, 70 graus norte, o ângulo para atingir esses satélites é muito baixo, muito perto do horizonte. E até tem zonas em que não pega, dependendo da latitude em que a gente está. E a gente compensou isso usando outros aparelhos, como o Iridium, que não dão uma comunicação tão boa, mas que funcionam em todos os lugares. Ela com uma conexão lenta era importante porque a gente manteve a nossa comunicação com o Brasil 100% do tempo e com a nossa equipe de apoio, com a equipe de filmagem, mas a gente ficou muito limitado a enviar vídeos como a gente imaginava. Conforme a gente foi caminhando para leste, a comunicação foi melhorando, então hoje a gente consegue falar por telefone com a voz clara, sem aquele delay muito grande, mas nos próximos dias a gente vai começar a subir para o norte. E quanto mais ao norte, como o Igor explicou, a gente vai ter o satélite mais na linha do horizonte. Então a gente já sabe que vai ter novamente uma dificuldade de comunicação. Em relação ao equipamento, a tecnologia embarcada no Igloo, nosso barco, a gente teve uma evolução muito grande comparado às viagens anteriores. Começa a construção do próprio barco, é um barco de carbono muito leve, para o tamanho que ele tem, mais ou menos 400 e poucos quilos. Esse é considerado um barco muito leve para o tamanho dele. E a leveza está ligada também à velocidade, à maneira como a gente consegue se deslocar nos dias de vento fraco. Então esse é um barco desenhado para o vento fraco e ele de fato tem uma performance muito melhor no vento fraco do que no vento forte, que é a predominância dos ventos no verão. Essa foi uma decisão muito acertada. O piloto automático a gente já tinha usado nas viagens anteriores, mas o sistema desse barco especialmente funciona melhor. Como o Igor falou, nós precisamos de energia. Dessa vez nós temos uma bateria de lítio, que tem uma capacidade de carga maior e é mais leve. Nós temos um dessalinizador que a gente não precisou usar até agora, porque as escalas foram curtas, então a gente consegue levar água. Mas o dessalinizador é um equipamento de emergência que é o uso obrigatório. A gente nunca sabe quanto tempo a gente pode ficar entre uma escala e outra no caso de uma quebra, como aconteceu quando caiu o mastro. Felizmente, nós conseguimos lidar de uma maneira rápida com isso. As comidas liofilizadas, que são comidas hidratadas leves, isso ajuda bastante a gente ter uma carga bem grande, eu digo assim, a gente tem 2 meses de comida sem preocupação. Como é muito difícil o transporte de carga aqui, a gente decidiu levar tudo de uma vez só. O que mais nós temos de tecnologia no barco, que é diferente dos outros barcos, é o sistema de pedal. Nós temos no centro do barco aqui um pedal que gira um hélice, então nos dias que a gente não tem vento, a gente pode eventualmente pedalar um pouquinho e chegar a 2 nós e pouco. E se tiver um pouquinho de vento, ajuda o barco a embalar. Mas esse sistema claramente é um protótipo, que a gente já veio com o barco, que poderia ser desenvolvido de uma maneira mais inteligente. Ao longo do tempo a gente foi percebendo isso. Mas ele é muito útil para a gente entrar nos lugares, por exemplo,
Para a gente estar aqui amarrado no pier, né, você consegue baixar as velas e vir para o pier pedalando, não velejando, né, como a gente sempre fez. Era sempre muito complicado entrar em marina e sair. Agora com o sistema de pedal é mais fácil. Inclusive no dia que caiu o mastro, nós precisávamos encontrar uma praia para encalhar o barco, para subir o mastro. E o pedal ajudou muito a gente a chegar numa praia para poder fazer essa operação toda. Então, mesmo sendo um protótipo, foi uma inovação fundamental no nosso barco. Olha, eu acho que a maioria das coisas que davam para ser feitas a gente fez. Obviamente a gente poderia ter melhorado algumas coisas, como o pedal. O pedal, embora o sistema de pedal de propulsão que a gente tem, embora ele é muito útil, ele poderia ser melhorado. As engrenagens poderiam ser mais leves, o sistema onde ele sobe e desce, porque quando a gente está à vela, o hélice não fica na água, ele pode ser levantado debaixo do barco para ele não tocar a água enquanto a gente está avançando. E ele toca bastante a água e a água tende a passar através do sistema para cima do barco, e isso molha a nossa área perto da cabine, e isso poderia ser melhorado e iria trazer uma qualidade de vida melhor para a gente a bordo. Temos uma cabine, o que eu acho fundamental para essa viagem, mas que é a primeira vez que a gente tem uma cabine, e ela poderia ser melhorada. Hoje não existe, propriamente dito, uma fechadura dessa cabine. Ela é meio aberta em relação ao exterior e acontece que a água entra e gera uma certa umidade dentro da cabine. Isso também poderia ser melhorado com uma porta que fechasse melhor. Eu acho que de tela mesmo, mas com fechicler ou com velcro, uma coisa mais apropriada, digamos. Inicialmente nós pensamos numa cabine por causa da proteção do urso, né? Nós tínhamos medo de chegar numa praia, ancorar próximo de terra e sermos surpreendidos por um urso, né? Nas viagens anteriores nós tínhamos na asa, exatamente nessa parte lateral, cada um tinha do seu lado como se fosse um sarcófago, né? um casulo, né? Do tamanho de um saco de dormir. Se somar as duas áreas, chega próximo da área que nós temos para deitar. Então, a vantagem desse iglu, né? A gente brinca também, parece um módulo lunar, né? Porque o espaço onde a gente deita é 1,60 por 2. Ele trouxe uma vantagem, né? Nós temos uma convivência muito maior. A gente conversa mais, nós tomamos mais decisões. Enquanto que na travessia do Atlântico e do Pacífico, pelo menos passávamos 9 horas, no mínimo, né? 10, sem conseguir falar com o outro, porque cada um ficava do seu lado, né? E dessa vez não. E o fato da cabine ser central, então a gente deixa os nossos equipamentos mais protegidos em relação ao sal e à umidade, num lugar muito mais seguro comparado às viagens anteriores. Um grande salto de conforto desse barco em relação à viagem do Atlântico e do Pacífico foi o fato da gente, primeiro, a gente não está fazendo uma travessia oceânica, né, que não para praticamente dia e noite durante semanas, né. O fato da gente poder parar e muitas vezes optar por descansar, essa cabine central ajudou bastante a gente. Obviamente, as condições do Pacífico e do Atlântico eram tropicais, né? Nós tínhamos temperaturas de 30 graus a 22, 23 graus. Aqui a gente tem a sensação térmica algumas vezes negativa, né? Velejando. E isso foi uma coisa que, pessoalmente, me pegou assim. A minha bota de velejar, que eu já usei inclusive na Antártica, não aguentou. As luvas sempre são um problema, porque a mão fica molhada, né? Então, eu ainda não encontrei, acho que nenhum velejador do mundo encontrou uma luva estanque, né, que não molha, né? Esse seria um grande salto, porque a mão, ela está em contato o tempo todo com coisas molhadas, né? Você tem uma luva, a hora que você aperta um cabo, por exemplo, que está molhado, a água passa. E passa uma hora, tua mão já está congelada, né? Isso é uma dificuldade, pode parecer uma coisa pequena, mas a tecnologia de uma luva pode decidir se a tua noite vai ser confortável ou não. Mas, como a nossa proposta sempre foi velejar, né, em barcos abertos, sem motor, sem assistência,
eu creio que o Igloo está no limite, né? Se a gente colocasse alguma coisa a mais ou além do que a gente já fez, a gente estaria entrando numa seara onde ia descaracterizar um pouco as nossas viagens, né? Então agora chegou um barco brasileiro aqui do Aleixo, o Belove, um amigo nosso, que é uns 75 pés, um barco de aço que você entra dele e você está dentro de uma casa, né? Qualquer pessoa pode ir a bordo desse barco sem problema nenhum, porque vai velejar quentinho, com conforto, com tecnologia, assistindo filme, jantando, dormindo, indo ao banheiro, né? E o nosso barco ele mantém essa rusticidade que é quase que um DNA das viagens, né? É tentar, dentro da nossa opção, que é um barco aberto, ter o máximo de segurança, na verdade, não é apenas conforto, né? O foco principal das viagens é a questão da segurança, da gente chegar no final do dia num lugar ou no final da expedição onde a gente quer chegar.